palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, está escrito: mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Quando você se diz ser cristão, você nega o seu desejo, você nega a sua vontade, você nega o seu querer, você abre mão, você abdica disso, para que o próprio Senhor Jesus Cristo possa agora habitar na sua vida, possa habitar através da sua vida. Ao que agora a sua vida é direcionada, é guiada, não mais pelo seu querer, não mais pela sua vontade, não mais pelo desejo carnal, mas você é guiado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, para que tudo que faça, tudo que seja operado através de nós, venha ser por intermédio do Espírito Santo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado, seja louvado, seja glorificado, seja pregado a toda a humanidade. Não podemos, em hipótese alguma, acreditar que o fato de agora me dizer ser cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, ela vai ser agora formada, a nossa vida agora vai ser guiada, a nossa vida agora vai ser direcionada por um conceito que não é a realidade, que não é de fato aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que pensamos. Quando você se torna filiado a uma instituição religiosa, se torna membro de uma construção que eles dão o nome de igreja, e aí você começa a fazer campanhas, você começa a fazer votos, você começa a fazer sacrifício, você começa a fazer corrente, novena, você começa a rezar texto, você começa a fazer as coisas meio que automáticas, robotizadas. Você perde aquela sensibilidade, você perde a oportunidade de ser sincero para com o Senhor Jesus Cristo. Não é fácil para a gente chegar perante o Senhor Jesus Cristo e confessarmos os nossos pecados, dizer o quanto somos miseráveis, o quanto somos dependentes da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia para conosco. Porque se hoje pedimos perdão por cometermos algo errado, é bem provável que amanhã, semana que vem, ou daqui a um ano, a gente venha cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Porque somos seres humanos, estamos recheados de falhas, de pecados, mas o que nos torna perfeito, o que afasta de nós toda falha, é a graça, é a presença do Senhor Jesus Cristo que superabunda na nossa vida. Então você tem que começar a moldar a sua vida não conforme o evangelho do homem que quer que você se torne dizimista, se torne ofertante, para que a sua vida financeira possa mudar. Quer que você comece a fazer sacrifício para que você dê valor, para que você demonstre seu valor para o Senhor Jesus Cristo. Com relação aos dízimos e às ofertas,
Se você hoje vivesse debaixo da lei, ou seja, do Antigo Testamento, da antiga aliança, firmada com Deus para com seu povo, através dos profetas, ok? Mas não é só você seguir a lei que diz que você deve ser dizimista. Você também tem que seguir todas as outras mais de 300 leis que existem no Antigo Testamento. Com relação a sacrifícios, não faz sentido para nós, porque o sacrifício foi feito por Cristo Jesus quando entregou a sua vida em favor de nós, para que através da sua dor, através da sua morte, pudéssemos receber gratuitamente a vida eterna, mediante a nossa obediência, a nossa aceitação do Senhor Jesus Cristo como o único Deus em nossas vidas. Então precisamos entender que tipo de evangelho é que a gente tem seguido. Que tipo de evangelho a gente tem obedecido? Se é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se é o evangelho de Cristo que nos move, que nos transforma, que muda a nossa forma de pensar, que faz o nosso querer, que faça a nossa vontade, é agradar ao Senhor Jesus Cristo, é estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo? Ou será que o evangelho que estamos obedecendo é o evangelho que a minha vida financeira tem que ser mudada, que minha vida financeira será transformada porque eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel? Por que você acha que esses falsos profetas, esses falsos líderes religiosos, tanto bate na tecla, assim como os pregadores coaches, sobre a questão de que você tem que extrair do Senhor Jesus Cristo aquilo que é de melhor para você? Por que eles usam a desgraça alheia? Por que eles usam a fé alheia para manter as suas vidas virtuosas? Qual que é o conceito de converter? É tomar uma direção diferente, é tomar uma direção ao contrário da qual eu estava me direcionando. Então, quando você pega os principais nomes do neopentecostalismo no Brasil, a partir do Edir Macedo, passando ali pelo R.S. Soares, o Valdomiro Santiago, o Agenor Duque, você vai entender que eles têm uma ligação. O R.S. Soares com o Edir Macedo fundaram uma igreja, depois desentenderam, e parece que esse desentendimento perpetua até hoje. Aí você vê que o R.S. Soares sai e resolve formar uma igreja para si, mas a igreja que ele monta para si é da mesma forma, é da mesma linhagem, é da mesma linha de pensamento que lá atrás ele ajudou a fundar a Igreja Católica, a Igreja Universal, a Igreja Universal. Depois o Edir Macedo tem um obreiro, tem um pastor que começa a fazer sucesso, ele desentende, o seu Versailles vai montar sua própria igreja, São Valdomiro Santiago. E qual que é a linhagem de pensamento dele? É a mesma linha do Edir Macedo.
Assim como a Genoduc saiu da Igreja Mundial e formou a sua própria igreja, que é a plenitude, e tem a mesma linhagem. E essa corrupção, essa linhagem de pensamento que eles têm, fez com que outras pessoas, como o próprio Silas Malafaia, mude a sua maneira de pregar, mude a sua maneira de ministrar o Evangelho. Porque eles descobriram a mina de ouro, eles descobriram a galinha dos ovos de ouro para eles. E eles são capazes de mentirem, de se aliarem, fazer alianças políticas que vão contra a vontade do Senhor Jesus Cristo para se manter na luxúria, que é essa linha de pensamento, essa linha de pregação deles que dão. Quando você olha a vida dos apóstolos, que ficou responsável de transmitir a nós a palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai entender que nenhum deles ficou rico, pelo contrário, abriu mão da fortuna que tinha, abriu mão da profissão, abriu mão da família, para se dedicar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que a gente comece a entender o Evangelho da qual a gente tem seguido, qual é o Evangelho que a gente tem obedecido. Será que é o Evangelho que tira dos 10 mandamentos duas leis, duas determinações do Senhor Jesus Cristo para justificar a sua idolatria? Eu, certa vez, ouvi uma imagem da Miranda, onde ele estava feito tirar na parede, cheio de muletas, cadeira de roda, essas parafernadas todas. Eu fico imaginando qual que era o sentido daquilo. Não, aquilo foram os milagres que eu operei. Pô, o Senhor Jesus Cristo carregava a muleta dos coxos na qual ele curava, não. Ele não carregava a venda, o tampão, o óculos do cego, que ele curava, que fazia enxergar, muito menos os seus apóstolos. Então, para que isso? É uma maneira de se ostentar? É. A nossa vida, o Evangelho no qual devemos seguir, devemos obedecer, ele tem que ser firmado na palavra do Senhor, ele tem que ser firmado naquilo que o Senhor Jesus Cristo propôs para cada um de nós. O manifesto do Senhor Jesus Cristo na minha vida não é o mesmo que será na vida de quem nesse momento está ouvindo essa mensagem. Cada um de nós temos um chamado específico para com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos pregar, possamos anunciar, possamos ensinar, discipular a humanidade, a obediência, a santidade, a entrega ao Senhor Jesus Cristo. É inaceitável que a gente baseie as nossas vidas no manifesto do Senhor Jesus Cristo na vida do nosso irmão. Podemos pegar como exemplo
como o Billy Graham pegou, como aquilo que Deus havia feito através de John Wesley, para que a gente possa iniciar, para que a gente possa começar a pregar, para que a gente possa iniciar o nosso chamado, o nosso trabalho evangelístico. Todavia, entretanto, precisamos ir além, precisamos ir bem mais do que isso. Precisamos que a nossa vida ela seja verdadeiramente mudada. Uma vez eu vi o Mário Persona, ele estava na faculdade e ele era cristão católico de nascença, de tradição, e ele estava na faculdade e via um rapaz lá que sentava na roda de amigos tomando cerveja, só que ele sabia que aquele cara se falava ser cristão protestante. E ele não entendia como o cara que se dizia, abre aspas, crente, né, por ser cristão protestante, ele estaria sentado numa mesa, tomando cerveja com outras pessoas, e aquilo o incomodava muito, a ponto de que certa vez ele se aproximou daquela mesa onde aquele jovem estava, aquele universitário estava, e ele começou a observar e percebeu que o teor da conversa daquele jovem era todo sobre o Senhor Jesus Cristo, era sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E assim, o Mário Persona, ele veio a se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que sua vida foi mudada por causa do manifesto do Senhor Jesus Cristo na vida de um universitário cristão protestante. Então podemos sim pegar como exemplo alguns irmãos em Cristo Jesus para iniciar o nosso chamado, o nosso ministério. Todavia, o evangelho na qual iremos pregar, ele tem que ser baseado de maneira única e exclusiva na Bíblia Sagrada. Aquilo que foi revelado ao Edir Macedo, ao R. Soares, ao Valdomiro Santiago, ao Agenor Duque, ao Silas Malafaia, ao Esteve Hernandes, ao Mário de Oliveira, ao Davi Miranda, não é o mesmo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez o Senhor falou com ele lá no início, uma maneira de que eles pudessem atrair as pessoas para o Evangelho. Mas uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, precisamos ter a independência, precisamos ter a liberdade em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, para iniciar os nossos trabalhos missionários, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, depois de 3 anos que ele tinha convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, que ele tinha tido encontro com o Senhor Jesus Cristo, é que ele foi encontrar com os demais apóstolos. E mesmo assim, por insistência de Barnabé, que foi até o encontro dele chamar ele. E mesmo depois que ele encontrou com os demais apóstolos, ele seguiu um caminho diferente. Ele resolveu entregar somente para os gentios, para as pessoas não judeus. E olha que o apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, era o que mais tinha conhecimento da lei judaica. Ele estudou na escola de Gamaliel, que era uma das maiores escolas do ensinamento da Torá do Antigo Testamento. Mesmo assim, Paulo abriu mão de pregar para os judeus e abraçou aquilo que o Senhor havia lhe chamado, despertado, para que ele pudesse fazer, e foi pregar para que as pessoas não judeus. E hoje estamos nós aqui. Então é preciso que a gente entenda que o Evangelho que foi ministrado quando ainda não éramos crentes em Cristo Jesus, quando ainda não tinha colocado o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, como nosso único Deus absoluto. A gente foi sim evangelizado por outras pessoas. E que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar fortemente o ministério daquela pessoa, para que assim ele possa continuar dando frutos. Mas é preciso também que a gente encontre também o nosso chamado. É preciso que a gente busque do Senhor o manifesto na qual Ele quer, na qual Ele tem para conosco, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos bendizer, para que assim possamos anunciar as boas novas em Cristo Jesus para as demais humanidades. Não devemos copiar, não devemos idolatrar nenhum cristão, por mais que ele tenha sido bênção na nossa vida, por mais que ele tenha sido um canal para que nós pudesse atravessar, para que a gente pudesse ter o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas essa idolatria, ela tem que ser revestida, ela tem que ser convertida para o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o sacrifício, foi Ele que doou a sua vida em favor de nós. Então é preciso que a gente faça essa separação. O cristão protestante, eles criticam muito o cristão católico, porque falam que eles são pessoas idólatras. Mas você já observou que os pastores da Universal todos falam da mesma forma? Você já observou que a paz do Senhor, que é falado na igreja quadrangular, foi algo determinado pelo Mário de Oliveira, e que nenhum dos seus liderados tem a liberdade de falar outras coisas que não seja a paz do Senhor para cumprimentar os irmãos em Cristo Jesus que vão nos seus templos religiosos? Por quê? Se em Cristo temos a liberdade, se em Cristo somos libertos, temos toda a liberdade para pregar o seu Evangelho, por que eu tenho que seguir a linhagem? Por que minha forma de falar ela tem que ser parecida com fulano, com ciclano, com Bertano? Por que eu não posso ter a liberdade até mesmo de cumprimentar
com os meus irmãos em Cristo. É preciso que abrimos as nossas mentes para o Evangelho de Cristo Jesus. É preciso que a gente coloque na nossa mente que a nossa vida tem que ser baseada na vida do Senhor Jesus Cristo. Se esses pregadores coach ficaram ricos através da palavra, ensinando metodologia de ganhar dinheiro, não significa que nós também ficaremos. Não significa que devemos seguir a linhagem na qual eles têm. Não significa que devemos seguir as mesmas orientações deles. Nicodemos e José de Arimateia eram ricos. Foram bênçãos naquilo que era preciso para que o ministério do Senhor Jesus Cristo fosse concluído, assim como a aparição de Judas Iscariote. Mas após eles usarem os recursos financeiros, a influência política, até mesmo para sepultar o Senhor Jesus Cristo, no que mais você ouviu falar de José de Arimateia, de Nicodemos? José de Arimateia pertencia aos quadros religiosos judaicos, mas era cristão, era oculto. Mas quando você leu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, você vai entender por que o Senhor Jesus Cristo precisava, qual foi o chamado, qual foi o manifesto do Senhor Jesus Cristo na vida de José de Arimateia. Mas depois disso, a Bíblia não nos traz mais relatos sobre a vida de José de Arimateia, sobre a vida de Nicodemos, porém sobre a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. A Bíblia traz sobre aquilo que eles fizeram através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, para a humanidade. Então não baseia a sua vida cristã na vida alheia, na vida do irmão. Por mais que ele tenha sido bênção na sua vida, a sua vida ela tem que ser baseada na vida de Cristo. Se para você o comer carne de porco é pecado, não vai entrar em atrito com quem pensa diferente. Da mesma forma, não julgue um irmão cristão que toma uma dose de cachaça, toma sua cerveja. Você não sabe, você não tem conhecimento do relacionamento dele para com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não te fez fiscal da vida do seu semelhante, do seu irmão. O Senhor Jesus Cristo não te levantou para ser juiz dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos levantou para pregar a palavra, para anunciar as boas novas. Não perca o seu tempo indo em templos religiosos, porque se fosse para frequentarmos templos religiosos, o Senhor Jesus Cristo teria abrido um para você, teria alugado uma loja, construído, comprado um terreno, construído uma igreja para falar que era dele. Viva conforme o chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Viva conforme o manifesto de Cristo Jesus para a sua vida. Não baseie a sua vida
na vida de ninguém, de nenhum dos irmãos, mas antes a sua vida venha ser baseada, venha ser agraciada na vida do Senhor Jesus Cristo. Porque se o evangelho que você tem vivido é o evangelho segundo o homem, você ainda precisa se converter, você ainda precisa voltar-se para o Senhor. O apóstolo Paulo tem autoridade para dizer que o evangelho na qual foi pregado por ele não é segundo o homem, porque ele teve uma vida para com Cristo, ele teve um encontro verdadeiro para com Cristo, e mesmo sendo estudioso, mesmo sendo poliglota, mesmo tendo a sua vida financeira estável, ele abriu mão de tudo por causa do evangelho. E a igreja que Paulo abriu não foi templos religiosos, mas foram pessoas convertidas que se reuniam para poder compartilhar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Gálatas, essa é a igreja de Corinto, a igreja de Efésios, a igreja em Roma. Não se tratava de loja, de galpão, mas se tratava de vidas que se reuniam com um só propósito, de compartilhar a palavra, a mensagem da fé. Até mesmo porque a perseguição era enorme e eles precisavam se manter ocultos. Então era de casa em casa, em porões, a fim de não ser descoberto pelo Império Romano. Que você seja a igreja, que você seja verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que você possa começar a enxergar mais o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor almeja para a sua vida. E para de basear a sua vida em teologia criada por homens para lhe aprisionar, para lhe prender num conceito religioso. Viva a vida em Cristo Jesus. A comunhão com Cristo Jesus vai além. A comunhão com Cristo Jesus está acima do que o ser humano, por mais religioso, por mais estudioso da Bíblia que ele seja, ele vai entender. A comunhão com Cristo Jesus está no eu poder conversar com Ele aonde quer que eu esteja. Ele está presente comigo em tudo que eu esteja fazendo. O Senhor nos chamou para ser livres. O Senhor nos convocou para pregar a sua palavra. O Senhor nos chama hoje para dedicarmos mais à leitura, à prática, à dedicação, aos ensinamentos da qual Ele tem para conosco, do que ficarmos aprisionado em uma doutrina religiosa, em um conceito religioso. Que o Evangelho na qual estejamos vivendo seja o Evangelho de Cristo Jesus,
seja baseado no seu pensamento, que começa em Mateus e termina em Apocalipse. E que a liberdade na qual temos recebido pelo Senhor Jesus Cristo seja para que a gente tenha condições de verdadeiramente pregar, de verdadeiramente anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, de modo que possamos alcançar vidas sem ensinar, sem doutrinar as pessoas a se filiarem a templos religiosos, mas que, sobretudo, que possamos nos educar a ser fiéis e obedientes à palavra, ao Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus Cristo Ele tem para nossas vidas. Leia a Bíblia, anota todas as coisas que você tenha dúvida, busca o significado, busca entender, não conforme a doutrina religiosa cristã na qual você foi educado, mas busca do Senhor Jesus Cristo a revelação da qual Ele quer, da qual Ele tem para a sua vida, para que assim você possa verdadeiramente viver a vida de Cristo, para que assim verdadeiramente você tenha um relacionamento íntimo e pessoal para com Cristo Jesus. Que as nossas vidas sejam baseadas em Cristo Jesus, sejam baseadas nas determinações deixadas pelo Senhor Jesus Cristo, através dos evangélicos, através das cartas missionárias dos apóstolos, o testemunho de vida, de conversão do primeiro historiador cristão da história da humanidade, o médico Lucas. Que nossa vida seja baseada em testemunho de fé, de coragem, de ousadia do jovem Timóteo, para que assim tenhamos verdadeiramente um relacionamento estreito, mas verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se compadeça de nós e que a partir desse momento a nossa postura, a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, de pensar, venha ser diferente, venha ser contrária daquilo na qual estávamos anteriormente vivendo, daquilo que anteriormente estávamos fazendo, e que hoje seja o dia da mudança, que hoje seja o dia em que vamos entender o nosso chamado, o manifesto do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, para que assim a nossa comunhão, para que assim o Evangelho que pregamos possa ser assegurado pelo próprio Senhor Jesus Cristo
que não é coisa segundo o homem, não é doutrina segundo as práticas religiosas, mas conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo para nossas vidas.